Segunda-feira, 10 de outubro de 2022, está no ar mais um Folha no Ar, ao vivo, aqui pela Folha FM 98,3, ao vivo no Face, no YouTube, no Instagram. Você pode acompanhar esse programa de hoje ainda em podcast, daqui a pouco, e logo mais às 17 horas, reprise na Plena TV. Muito bom dia, são 7 horas e 15 minutos, sejam todos bem-vindos a essa edição de hoje do programa com as principais notícias de Campos e da região para você já começar esse novo dia aí bem informado, essa nova semana. Campos tem previsão de tempo parcialmente nublado a claro no dia de hoje, a máxima é de 30 graus, a mínima de 21. Agora aqui no centro da cidade faz 23 graus. Não há previsão de chuva por enquanto, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. No programa de hoje, com Arnaldo Neto na bancada, vamos conversar com Carlos Roberto dos Santos Júnior. Ele é subsecretário de Fazenda e vem para falar com a gente sobre vários assuntos, esse rateio do ICMS, como que funciona, principalmente agora depois dessa mudança da lei em função da diminuição do ICMS sobre o petróleo, né? Que recaiu também sobre a energia, sobre gás, transporte coletivo, uma série de serviços, né? Comunicações em geral, né? Comunicações e também... Só não caiu, foi sobre alimentos, né? Porque a inflação continua ainda batendo forte no bolso do trabalhador brasileiro. E o Carlos Roberto vem para falar sobre isso, sobre a situação geral, né, de arrecadação do município e também do novo refis que já está na Câmara Municipal e deve ser votado, pelo menos Arnaldo vai falar sobre isso também, amanhã, terça-feira, na primeira sessão da semana. Deve. Câmara hoje é um ponto de interrogação muito grande para muitas coisas. No oferecimento de Proteus e Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, uma clínica moderna especializada em vacinação, e o apoio de Green, energia solar. Já vamos conversar então com o Carlos Roberto. Primeiro, só trazer as manchetes aqui do jornal Folha da Manhã, que circula fim de semana, e também, né, essa é a edição de sábado, e também o que está hoje no portal folha1.com.br. Na Folha, Castro obteve pelo menos 60% dos votos nas cidades da região. Maior vitória proporcional foi em São Francisco, com 86% dos votos. O município também teve maior índice de abstenção no Rio. E ainda, governador reeleito chegou a 78% dos votos em Campos. O trabalho feito por ele, né, Arnaldo? Depois nos comentários a gente fala. Ponte tem novo prazo e DER licita acessos na infraestrutura da ponte João Peixoto agora, né? Na ponte João Peixoto, o destaque está aqui na página, na capa do jornal, e conteúdo na página 8. Prefeito Vladimir envia à Câmara projeto do refis, da Lei do Refis 2022. Conscientização e autoestima feminina, Outubro Rosa, o mês dedicado à campanha, né, de conscientização, né, do câncer de mama, de prevenção, conscientização, combate ao câncer de mama, e é um mês dedicado a essa propaganda, a todo esse movimento, mas todos os outros também, claro e evidente, são meses para se cuidar. Para realçar a beleza, projeto reconstitui gratuitamente as sobrancelhas de pacientes oncológicas. Está na capa da Folha todo o trabalho feito também aqui na região.
Processos para para caçar vereadores são extintos. Câmara de Campos. Espancado até a morte na rodoviária de Itaocara. É a violência na região. No Dia das Crianças, comércio projeta alta nas vendas. Na educação, o ENF celebra boas notas no ENAD. Prefeitura e DENIT, duplicação da BR-101 em debate. E ainda na Folha da Manhã, os fatos e suas análises nos artigos e também nos artigos das páginas 2 e 4 do jornal Folha da Manhã, números das pesquisas e a guerra presidencial. Reeleito a Alerj, Rodrigo Bacelar volta a Segov. Articulações no estado. No Olimpo do triatlo, representante campista no Mundial de Ironman, Cristiano Abreu Barbosa foi classificado, né, e disputou no sábado, né? Eu confesso que às vezes tem uns aplicativos exclusivos para acompanhar, mas eu me perdi dessa vez aí e não sei o resultado final desse Ironman, né, disputado aí pelo Cristiano, representando o campus nesse Mundial de Ironman, e é lá no Olimpo, né, no lugar considerado aí o mais tradicional para esse tipo de esportes. Durante o programa a gente comenta e fala também esse resultado aí. Agora lá é meia-noite, né? Se ele estiver acordado, depois ele fala com a gente aqui. PM apreende mais de 2.000 pinos de cocaína em São Francisco de Itabapoana. Outras apreensões de, 2.000 pinos de cocaína em São Francisco. Esses sinais não estão nem nas entrelinhas, né, Arnaldo? Claramente o poder, né, dessas forças aí que estão atuando em São Francisco, e daí você vê aquele número de mortes também já bem alto este ano em São Francisco. Então as quadrilhas estão fortes aqui na região. E a coisa interessante é que vem para o São Francisco, né? Se esperava vir mais forte para Campos, né? E talvez seja influência do Espírito Santo. Os especialistas aqui comentam. Conscientização e recuperação da autoestima no Outubro Rosa. Morre Tony Nascimento, dono de uma das maiores companhias de rodeio do Brasil. O empresário morreu na sexta-feira e foi sepultado em Cardoso Moreira, onde morava, no sábado. Nossas condolências e, claro, aí a todos os familiares e amigos. Nenhum apostador acertou a Mega Sena e prêmio acumula em 17 bilhões. São algumas das manchetes, alguns dos destaques aqui do portal folha1.com.br nesta manhã de segunda-feira. Para começar esse programa, deixa eu primeiro só trazer o bom dia do Carlos Roberto dos Santos Júnior, hoje presencial. Fizemos algumas aqui em chamada de remoto, né, por Skype, e hoje, prazer de recebê-lo aqui pessoalmente, né? Muito obrigado, Carlos Roberto. Falamos ontem mesmo e você já de pronto nos atendeu, e que bom por isso, para a gente poder tirar todas essas dúvidas aí sobre essa questão dos impostos e principalmente também do refis, que é de interesse da população. Bom dia, seja bem-vindo aqui aos nossos estúdios, obrigado mais uma vez. Bom dia, Cláudio, bom dia, Arnaldo, bom dia a todos os ouvintes da Folha. Uma satisfação estar aqui com vocês para falar um pouco do dia a dia da Secretaria de Fazenda e esclarecer possíveis dúvidas, né, do nosso cidadão contribuinte. Perfeito. Deixa eu trazer o bom dia do Arnaldo Neto também, já dando uma passada aí, só uma beliscada se quiser, claro, evidente, alguns comentários. Arnaldo Neto, bom dia, bem-vindo sempre a essa bancada, você que é titular dela, obrigado pela presença. Bom dia, Nogueira, bom dia, Carlos, bom dia, Marcelo, aqui com a gente também, bom dia a todos, sobretudo você, ouvinte da Folha FM. Olha, se a gente for passar aí, tem notícias pra gente comentar por horas aqui, né? Só uma correção, Nogueira, você dá informação da morte do Tony Nascimento, foi na madrugada de domingo, na madrugada de ontem,
Tá, foi a madrugada de domingo. Isso, de sábado para domingo, né? A informação foi divulgada pela manhã de sábado. Perdão a gente também pela lamenta, troca. a gente também lamenta que tem notícias de sexta-feira. Sexta-feira eu estava correndo para ir a São João da Barra e voltar para fechar a edição. Surgiu que teria uma coletiva da Câmara, a gente correu atrás para descobrir o que era, né? Aí a gente conseguiu descobrir que já tinha sido informada a Justiça a possibilidade de extinção dos processos, o que se confirmou depois na própria coletiva. O Fábio Ribeiro comunicou a extinção desses processos. Então é um fato que a gente vai comentar lá no final do programa. A Câmara que amanhã deve realmente votar a questão do refis, e é uma pauta que é positiva, que o próprio vereador Rafael Twin tinha feito uma indicação legislativa. A indicação legislativa é quando o vereador sugere ao governo que faça alguma coisa, um determinado projeto, né, uma indicação para que retorne um projeto. Esse projeto retornou na última semana e agora vai para a análise dos vereadores. Então é uma discussão mais tranquila, que deve passar fácil aí. Na quarta-feira é feriado, então a sessão deve ser um pouquinho mais calma amanhã, mas as articulações continuam nos bastidores da Câmara em relação à eleição da mesa. É claro que o resultado eleitoral, com a expressiva votação do deputado Bruno Dauari, apoiado pelo Vladimir, pesa nesse momento. O próprio resultado do Rodrigo Bacelar, que apesar de não ter feito a maior votação de Campos, foi um dos mais votados no Estado, já está de volta à Secretaria de Governo, dá um poderio também ao grupo da oposição, capitaneado aí pelo próprio Marquinho Bacelar, que é irmão do Rodrigo. Então as articulações estão quentes em relação a uma composição para a mesa, buscando ali uma harmonia no Poder Legislativo, até porque foi um momento delicado, um momento complicado para o Legislativo campista desde 15 de fevereiro, que deixou a gente praticamente sem poder dormir, porque as informações chegavam a todo momento, sobretudo naquele momento ali em fevereiro, naquele período da votação que foi vencida pelo Marquinho, mas posteriormente anulada por um vício formal, que foi a não votação do Nildo Cardoso, apesar de ter declarado voto na tribuna, mas não foi chamado a votar. É uma situação complexa. Então a Câmara ainda tem bons capítulos pela frente que vão culminar aí com a eleição da próxima mesa diretora. O governo quer a presidência, isso é óbvio, isso está na cara, até porque é a presidência que pauta o que vai entrar, né, para discussão. Inclusive, a gente pode afirmar aqui que vai entrar o refis, porque provavelmente Fábio vai cumprir aí o rito para acelerar o processo e colocar o refis, porque é de interesse da população, mais do que do governo, da população. Vamos conversar aqui sobre o refis, né? Mas é também de interesse do governo colocar esse refis em pauta o mais rápido possível. Então, no próximo ano, se o presidente não for da base, for um presidente de oposição, ele também tem esse controle. Ele pode segurar uma pauta como o refis, como pode acelerar uma pauta chamada pauta bomba, uma pauta de desgaste, e colocar mais rápido em votação. Então, assim, é o presidente quem comanda a pauta. Então, o governo vai querer a presidência, mas não tem a maioria no momento. A maioria é da oposição. É uma composição delicada e que os bastidores estão bem movimentados e mais movimentados agora, nesse período pós-eleitoral, pelo menos da eleição, né, Nogueira, para deputado, eleição a governador. A eleição a presidente continua correndo aí, tem pesquisas, apesar de contestadas, e dos resultados que realmente se erraram ali a probabilidade ou a possibilidade de votação do Bolsonaro. Se pegar nos arquivos da Folha FM, Nogueira, vai ouvir nós dois conversando, quem pegar vai ouvir nós dois conversando, que a gente falava isso há um tempo, não parecia que do Bolsonaro estava captando bem o voto, essa distância pode ser bem menor, Lula realmente deve estar na frente, mas a distância deve ser menor, falávamos isso bem lá atrás. Aí são várias discussões, o porquê desse erro, seriam os estratos sociais, aí tem gente que fala que não, porque tem como acompanhar esse extrato social de uma outra forma que não só pelo censo. Qual seria o voto envergonhado, o voto escondido no Bolsonaro? E se falava muito no voto envergonhado do Lula, tentaram captar esse voto escondido do Lula e não tentaram captar esse voto escondido do Bolsonaro. Seria realmente a definição só em cima da hora, porque normalmente quem vota contra um governo, independentemente de qual seja, já define lá no começo. Vou votar contra, não estou a favor desse governo. Quem não decide até a reta final tende a votar em governo, votar em reeleição, né? E aí esse voto migrou. São várias questões que podem ser analisadas, mas que só o tempo aí para deixar a gente tentar entender
todo esse movimento. A eleição de 2018 não foi entendida ainda, né? O movimento, por exemplo, não a eleição do Bolsonaro em si, a eleição presidencial, mas como que Bolsonaro conseguiu, por exemplo, alavancar a candidatura do Witzel aqui no Rio de Janeiro. Isso é um fenômeno que está sendo estudado pela academia e vai continuar durante muito tempo sendo estudado. E agora, essas questões de pesquisa presidencial, essa questão da pesquisa presidencial, que deu realmente um resultado errado para o Bolsonaro, apesar de ter acertado, repito, o percentual de votação do Lula, isso também vai ser estudado ao longo dos anos sobre o que aconteceu ali, até mesmo para aprimorar essa metodologia, Nogueira. É um programa só com isso, né? E a gente precisa fazer sim e precisa entender. Eu até colocava lá no Twitter ontem sobre os paradigmas que foram quebrados e estão sendo quebrados e vão ser quebrados. Se nunca foram quebrados, uma hora pode ser quebrado. Mas um presidente que está no cargo nunca saiu atrás nas pesquisas no primeiro turno e conseguiu reverter, sempre ganhou. Então, assim, até que se corresse 100 metros em menos de 10 segundos, ninguém tinha conseguido. O Zambolt foi lá e conseguiu. Tem o primeiro. O João do Pulo não ficou durante muitos anos sendo recordista lá daquela marca 18 metros, né? E depois não chegou mais um. É assim, eu acho que o que o Bolsonaro conseguiu fazer e consegue fazer é que não está se entendendo. Na minha opinião, o Bolsonaro faz uma política de forma nova, de forma diferente. Se está certo ou se está errado, eu não estou fazendo juízo de valores. Ele consegue mobilizar seus eleitores e dentro da sua bolha e fora da sua bolha, conforme provado aí desse primeiro turno, acredito até, né, com essa eleição. Explicar isso é muito complicado. Tão complicado quanto esse rateio do ICMS que nós vamos entrar aqui agora, né, e depois a gente comenta, mas é muito importante esse assunto, sim, e essa subestimação dos votos de Bolsonaro tem que ser levado. Tem um comentário aqui do Gustavo Landi Sofiati interessante, ó. Ele coloca que há vários estudiosos que mostram a tendência negacionista presente em processos eleitorais envolvendo candidatos de extrema-direita. Os próprios bolsonaristas orientam eleitores a não responder pesquisas para tirar a credibilidade dos institutos. É uma tendência, pode ser, mas a nível nacional conseguir mobilizar isso também é difícil e seria até um mérito. Se consegue mobilizar isso o que eu tô falando. A nível nacional é até um mérito do grupo. É o que eu estou falando, tem que se estudar, tem que se comprovar, porque a direita e a extrema-direita no mundo mesmo, ela tem se ocultado ou não tem aparecido nas pesquisas. Os institutos erraram também na dos Estados Unidos, né? Apesar de que a Clinton, né, a Hillary Clinton ganhou na eleição no voto, que eu estava acompanhando até a comparação que o Aloysio fez também. O Aloysio Abreu Barbosa fez nesse final de semana no grupo, mas quem levou foi o Donald Trump. Então, mas voltaram a acertar agora com Biden. Enfim, agora, uma situação que precisa ser muito bem discutida, debatida, e aí nos falta tempo aqui agora. Mas, o Carlos Roberto dos Santos Júnior, meu querido, daqui a pouco eu vou te chamar de Roberto Carlos, se a gente continuar nesse ritmo aqui. Subsecretário de Fazenda de Campos. E falando em Bolsonaro, falando em governo federal, ano passado não, esse ano foi lançado aí uma lei em que, se eu estou falando lei, me perdoe, ou se foi uma adaptação aí do ICMS provisório, acho que até dia 31 de dezembro, né, o termo correto para se é uma PEC, agora me fale aqui o nome. Uma lei complementar. Uma lei complementar, federal. Até 31 de dezembro, onde o estado do Rio de Janeiro, por exemplo, que cobrava o maior ICMS do Brasil sobre os combustíveis, 34%, para compensar a falta do refino, né, porque não cobre ICMS do óleo bruto, ou seja, o que é produzido aqui não é recebido como ICMS. Só São Paulo que se dá bem nisso, que tem o maior número de refinarias do Brasil. Aí o governo lançou essa redução e compensação posterior
para o ICMS dos estados que estavam abrindo mão desse, no caso do Rio de Janeiro, eu acho que chegou a 13%, alguma coisa assim. O teto foi estipulado em 18%. 18, né? Como é que está essa situação hoje, já com o tempo passado, e os estados que repassam pelo menos 25% para os municípios? Como é que está? O município de Campos saiu prejudicado nessa história? Perdeu dinheiro? Está deixando de arrecadar? Olha, Cláudio, esse número ele é bastante difícil de se chegar, né? Estima-se que o Estado perca cerca de 10 bilhões de arrecadação, considerando essa redução, esse teto limitador aí. Então, os municípios, os 92 municípios perderão, sim, receitas, né? E há uma preocupação muito grande, né, de todos os municípios com relação a esses números, né? Porque o ICMS ele é muito importante dentro da composição, né, da receita do município e é motivo de atenção. Hoje não existem números definidos sobre isso ainda, né? Não tem essa... Porque já começou o repasse do governo, ou não? Não é repasse, é a compensação, né? O que acontece? Existe uma metodologia de cálculo lá pela Secretaria de Fazenda do Estado e é levado em consideração vários critérios, não apenas a arrecadação do Estado, né, que é a fatia dos 25% serão rateados, mas índice da população, receita própria, índice de conservação de áreas verdes, né, a área geográfica do município, sua receita própria, acho que já falei. Então, esse cálculo é feito sempre olhando os últimos 2 anos, fazendo a projeção também para o ano seguinte. Então, este ano foi apurado o que se arrecadou, qual foi a movimentação do Estado do ano base 2021. E isso vai ser entregue no ano de 2023. Né? Então, Campos hoje ele está entre as 10 primeiras cidades do Estado e vamos considerar aqui um número absoluto de 3%. O município fica com aproximadamente 3% desse rateio. E aí o que está sendo arrecadado esse ano é o que está sendo 25%, ele é entregue. Então a gente já começa assim a ver reflexos, porque a arrecadação do Estado ela está caindo com relação a esses produtos, né? Combustíveis, energia, comunicação, transporte coletivo. Então já existe uma queda no repasse. A gente ainda não consegue apontar números definitivos, né? Porque isso está em vigor um período pequeno, então, mas ao final do período nós vamos conseguir apontar o quanto isso impactou nas finanças do município. Sabe o que está me lembrando aqui, Arnaldo, antes de você fazer a sua pergunta? Esse repasse de ICMS do governo federal para o Estado e do Estado para os municípios, eu só consegui entender bem aí você falar que a gente chega a 3%, sobre os 25% que o Estado repassa. É um índice bom, hein? Dá mais de 10% do que o Estado repassa aos seus 91 municípios, né? Os municípios da bacia... 92 com Campos 91, com Campos 92, Os municípios da bacia de Campos, né? Eles têm um fator que é muito importante, que é a movimentação, né, da exploração do petróleo. Em que pese não haja a incidência do ICMS no petróleo bruto, como você bem apontou, mas essa movimentação ela é considerada para efeito de cálculo, né, do rateio que vai ser feito. Parece muito, como eu dizia, lembrando então, o coeficiente eleitoral e o coeficiente partidário. É negócio de maluco para entender aquilo ali. Arnaldo Neto. Carlos, agora, essa questão do ICMS, como o Nogueira colocou, ela é complexa, né? Você
apontou aí algumas variantes que são levadas em consideração nesse cálculo. Realmente, como pontuou Nogueira, Campos recebe uma fatia considerável, né, do ICMS do Estado, mas poderia ser maior, porque, sim, ao que parece, a própria declaração da movimentação de recursos no município, isso poderia ampliar essa arrecadação. O que pode ser feito, de fato, para que o município tenha uma parcela maior desse ICMS, que esse recurso possa voltar para o município? A maior parte, né, cerca de 60%, 65% da composição do nosso valor, ele advém da Petrobras, né, e das empresas parceiras da Petrobras que exploram lá os poços de petróleo. Mas existe, né, todo um mercado, né, da economia, e existe também culturalmente o descuido, vamos chamar assim, né, do cidadão quando ele adquire produtos e alguns tipos de serviços onde incide o ICMS. Então, o nosso trabalho cotidiano de informar a população da necessidade de pedir não só a nota fiscal de serviços, né, de onde incide o ISS, mas quando compra uma mercadoria, nós estamos trabalhando também com os produtores rurais, a necessidade da entrega das suas declarações, deixar claro que o imposto ele já foi pago, essa declaração é uma declaração acessória, ela é importantíssima para o município, mas não necessariamente vai significar que o contribuinte tenha que pagar mais ICMS. Eu tenho hora que eu fico pensando aqui, falta campanha, e aí não é com a sua secretaria, é com a Secretaria de Comunicação, e não é com essa secretaria só, com todas elas, me parece, falta um pouco mais de campanha, de divulgação, de orientação da população sobre DECLAN, que é um grande problema, que é essa declaração anual, que não implica em nada, não muda a vida tributária do cidadão, muda a vida tributária do município, ajuda o município. Quando eu deixo de fazer o DECLAN, por exemplo, sendo um empresário ou sendo um produtor rural, que é muito comum na área rural, não se fazer o DECLAN, aquilo não vai, ninguém acredita que aquilo não vai implicar no imposto de renda, não vai implicar em tributação, mais nada sobre as coisas dele, sobre nada. Aquilo só vai ajudar ao município e, consequentemente, ao Estado também, não é? Isso. A declaração ela não vai fazer com que o cidadão pague mais imposto, né? Ela é o apanhado daquilo que ele já movimentou durante os últimos 12 meses. O município tem tido todo o cuidado com esse trabalho de conscientização. Hoje existe uma ferramenta eletrônica onde o contribuinte pode anexar os arquivos mensais da sua movimentação, que é a escrituração fiscal digital, né? Então nós temos ferramentas que facilitadoras, né? Então os contadores, os próprios contribuintes, pessoas físicas que fazem a sua própria contabilidade, já existe todo um canal para que a gente possa acompanhar o trabalho da Secretaria de Fazenda. Ela busca construir o nosso índice para que não haja surpresas, né? Porque não se pode fazer o trabalho durante 2 meses no ano. Nós precisamos acompanhar mês a mês a construção desse índice, até para uma previsibilidade daquilo que vai ser entregue ao município. Carlos, agora sim, o ICMS ele tem um papel relevante na constituição da receita própria do município, mas não é o único fator. E sobretudo na eleição de 2020, havia uma discussão muito forte em relação à necessidade de aumentar a arrecadação própria do município. Passamos por um momento delicado, sobretudo com a pandemia, né, e todos os setores sofreram impacto, inclusive o setor produtivo, e isso consequentemente refletiu na arrecadação própria também, acredito. Passado esse momento mais severo de pandemia, o município já começa a ter alguma sinalização de possibilidade de aumentar a sua arrecadação própria, de diminuir a dependência do setor petrolífero, ou seja, dos royalties da participação especial?
o município trabalha constantemente, né, para buscar a elevação da sua arrecadação própria. E quando falamos do imposto sobre serviço, nós podemos falar a partir, né, da emissão das notas fiscais hoje no município. Nessa mesma data do ano passado, nós tínhamos aproximadamente 1.600.000 notas fiscais emitidas. No ano de 2022, nós já ultrapassamos os 2 milhões. Né? Então, é mais faturamento, é mais imposto direto para o município. Né? Essa conta não cresce igual, porque a gente percebe, né, o empreendedor, que muitas das vezes ele está lá, um microempreendedor, que ele sai da informalidade, então ele tem todo um tratamento, um regime especial de tributação, então não dá para falar, cresceu 25%, 30% em notas fiscais, não significa necessariamente que cresceu 30% a arrecadação. Né? Mas é importante, mostra o reaquecimento de forma geral, né? No que tange ao IPTU, o município tem buscado atualizar o cadastro de contribuintes, pauta, né, que foi tratada no ano passado, que foi a constituição, a atualização do cadastro e, consequentemente, a cobrança do IPTU complementar. E então o município busca diretamente, dia a dia, melhorar a sua arrecadação própria, de olho também nos repasses constitucionais, porque são importantíssimos, né? Nós temos uma União que ela, né, vamos dizer assim, fica com a detentora da maior parte da arrecadação, e os municípios que estão na ponta, né? Quem presta saúde, quem presta transporte, quem presta uma série de outros serviços, precisa, né, de ter o recurso para essa finalidade. Dá para falar em números percentuais, ou aproximado pelo menos, de arrecadação própria, se houve evolução do período de discussão que eu coloquei de 2020 para agora em 2022? Se dá para a gente pontuar, houve X% de aumento da arrecadação própria, ou ainda é muito prematuro, a gente precisa amadurecer esses números com o passar do tempo para poder mensurar realmente se é um aumento ou se é uma variação nesse percentual? Nós temos a convicção de que os números eles cresceram, né? E dá para falar que de 20 para 21 ele foi muito acentuado. E aí a gente fala também de um momento de dificuldade da pandemia, né? E de 21 para 22, que já é o nosso reflexo, o nosso paradigma, vamos chamar assim, né, 21 para 22, que é já da gestão do prefeito Vladimir, a gente tem uma arrecadação própria crescendo na casa de 10%, no geral. Bom, a gente precisa fechar esse bloco, mas eu agora fiquei aqui, como essa questão de números, ela tem que ser bem estudada e às vezes a gente tem pouco tempo, você me deixou mais confuso ainda numa situação. Você disse que, Arnaldo fez uma pergunta interessante sobre a questão das notas, né? A gente até falava sobre isso, o município anunciou aí, a Folha da Manhã mesmo anunciou um acréscimo de emissão de notas fiscais nesse pós-pandemia muito importante. Mas aí você vai e diz assim, mas não significa que aumentou a arrecadação. Aí eu travei. Como é que ficou assim? Se tiro mais nota, não aumenta a arrecadação? Como é que é esse entendimento aí? Seria o MEI, né? Nós temos o crescimento da emissão das notas fiscais e o crescimento do faturamento, né? E aí a gente tem o crescimento da emissão das notas fiscais, vamos dizer, na casa dos 30%, mas não necessariamente a arrecadação aumentou 30%, porque nós temos muitos contribuintes enquadrados no regime do Simples Nacional e lá tem uma tributação diferente, o microempreendedor individual ele paga valores fixos, então a gente não consegue transformar 30% de crescimento nas emissões de nota fiscal em 30% de arrecadação. Não sei se agora eu consegui... Sim. É porque aí nós estamos falando mais do ISS, né? Isso, Imposto sobre Serviço. Que é do município. Do município. Quem não vai para o Estado. Não, esse é nosso.
Só para fechar, essa questão de imposto, o IPTU que a gente paga, 50% fica para o município, 50% vai para o Estado. Perdão, o IPVA. Obrigado, Arnaldo. O IPVA que a gente paga, 50% fica para o município, 50% vai para o Estado? Isso, na verdade é o inverso, mas a ordem dos fatores não vai alterar o produto, né? A arrecadação ela é de competência do Estado, que tem que fazer o rateio com os municípios onde o carro, né, está registrado, o veículo está registrado, então 50% do que se arrecada dos carros que estão cadastrados no município de Campos volta para o município. E aí merece até um outro programa para falarmos do licenciamento que ocorre aqui no nosso estado vizinho de munícipes da cidade. Esse é um outro tema. Eu lembro quando eu trabalhava num site que é extinto lá em São João da Barra, CJB Online, eu fiz uma matéria uma vez sobre os secretários da cidade que tinham carro emplacado fora. Isso deu um burburinho à época do governo Neco, porque inclusive os ônibus gratuitos que circulavam na cidade eram emplacados aqui. Até o ônibus que a prefeitura paga é emplacado fora. Agora, essa questão de emplacar no Espírito Santo, isso aí é tão tradicional que precisa se rever também a alíquota, né? Porque o estado do Rio é muito diferente em relação ao Espírito Santo, mas o contribuinte tinha que ter essa noção também do retorno. Eu, por exemplo, meu carro continua emplacado em São João da Barra, embora eu fique mais aqui do que lá, mas a minha cidade é essa, eu voto em São João da Barra, minha cidade é essa, eu sou servidor público em São João da Barra, continuo com o meu carro emplacado lá. E tem o carro da minha namorada que é emplacado aqui, né? A gente emplaca onde a gente vive. E eu acho que essa conscientização é importante, que o Nogueira estava colocando, porque é um retorno do dinheiro, né? Um retorno do serviço. Aí depois reclama do buraco na rua, mas às vezes falta o dinheiro para devolutiva. Na verdade, né? A gente tem que primeiro partir da regra, né? Existe uma regra para estabelecer o domicílio tributário. Existe uma disputa muito desigual, tendo em vista a alíquota aplicada no estado do Espírito Santo, mas o estado do Rio de Janeiro, se você tem a sua atividade principal aqui, se é daqui que vem a sua fonte de renda, né, ainda que você tenha um imóvel lá no estado do Espírito Santo onde você veraneia ou algo parecido, seu domicílio tributário para efeitos legais ele é a cidade de Campos. E o seu carro deveria estar emplacado aqui, né, nesse caso específico. Mas é sim um trabalho de conscientização. Anos atrás houve um trabalho conjunto da Secretaria de Fazenda do Estado com o município, onde a gente viu um crescimento importante, né, das transferências do local, né, de emplacamento, né, muita gente transferindo do Espírito Santo para o estado do Rio de Janeiro, consequentemente para Campos. Nogueira, posso mais uma rapidinho? Pode. Eu morei no Espírito Santo. Cada um é cada um. Não tem de um jeito. Eu morei lá, eu vivia lá, então eu acho que tem que ser daqui para aqui. Eu passei a votar lá, eu passei a emplacar meu carro lá, independente eu moro aqui, então eu voto aqui, eu emplaco meu carro aqui. Apesar de pagar 4% ao invés de 2%, pelo menos a gente sabe que o dinheiro pela metade fica no município. Essa é uma dificuldade dos municípios que fazem divisa com o Espírito Santo, né? Porque se olhar o raio-x do Estado, o Estado cobrando 4%, ele tem lá um boom de arrecadação, né? E quem sofre, na verdade, são os municípios que estão na divisa com o Estado que tributa de forma menor. Existe até uma discussão aí para tentar uma zona especial para a questão de mudança de tributação, mas é bem complicado isso passar. Sim, vir todo mundo para casa, né? Carlos, só para terminar essa questão de CMS, essa devolutiva, no seu ponto de vista, essa devolutiva do Estado, esse rateio, ele é proporcional ao que a região oferece de ICMS ao Estado ou isso precisa ser melhor avaliado? Por exemplo, nós temos uma região que você falou, a questão da região petrolífera, tem uma arrecadação significativa para o Estado. Temos o Porto do Açu, que é limítrofe aqui com Campos, que tem esse monte de empresas que mandam imposto para lá automaticamente. Além das empresas no Porto, essas empresas costumam sediar aqui em Campos devido à questão de acessibilidade ao Porto, ser mais fácil. Às vezes é mais fácil você ir de Campos para o Porto do que do centro de São João da Barra, da sede do município, para o próprio Porto. Então você tem empresas tanto aqui quanto lá.
Esse, digamos, envio de ICMS no retorno, ele é proporcional ou precisa ser melhor avaliado no seu ponto de vista? Ele não é homogêneo ou proporcional do ponto de vista do que se arrecada, né? Nós temos, por exemplo, uma arrecadação em Campos que ela é menor, né, infinitamente menor que o município de Macaé, por exemplo, e quando a gente fala de repasse, a gente está par e passo com o município de Macaé. Isso, num primeiro momento, nos parece favorável, mas eu acho que esse modelo de rateio ele já está aí já há décadas, né? Mas sempre é motivo de estudos e de aperfeiçoamento. Tem que estar sempre estudando, tem que estar sempre... Porque é o que a Arnaldo falou, uma mudança também num IPVA aqui para essa zona limítrofe e tal, poderia causar um êxodo aí dos municípios distantes dessa área, enfim. Bom, porque não dá para essa coisa de controlar. Teve uma época aqui em Campos que a polícia tentou controlar, né? Tinha que andar com um comprovante de residência no carro, mas isso é inconstitucional. O negócio é complicado. Bom, são 7h55, você está ouvindo Folha no Ar e, claro, evidente, agradecemos muito por isso. O nosso convidado hoje é o Carlos Roberto dos Santos Júnior, o subsecretário de Fazenda, aqui ao vivo conosco. Vamos falar sobre essa situação geral ainda de arrecadação do município e sobre o novo refis, que é a pauta principal também dessa semana para os munícipes, né, tanto no que diz respeito à pessoa física quanto pessoa jurídica. Então fique atento aos detalhes, às informações desse novo refis, que aí estão bem mais fáceis e mais acessíveis, inclusive na internet. São 7h56, uma pausa rápida aqui, eu peço licença, o Carlos Roberto, só para a gente fazer um intervalo, enquanto a gente volta a seguir com esses temas. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, uma clínica moderna especializada em vacinas, e você pode vacinar toda a família, né, para as doenças comuns aqui da região e inclusive contra doenças também para os países ou locais para onde você pretende viajar. Aproveite e conheça a Plínio Bacelar Vacina. Apoio de Green Energia Solar. Buscando sempre soluções inteligentes para